Bom dia, meus irmãos. Nossa alegria, né, em poder estarmos mais uma vez reunidos, mesmo que virtualmente, para meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria, então, de colocar aqui algumas telas que vão naturalmente nos ajudar, né, a encaminhar melhor, né, os nossos textos aqui, ok? Vamos lá. É a nossa nona lição num trimestre, quando temos estudado a doutrina de Deus. E esse estudo 9, ele traz como título Deus é galardoador. Os textos estão aqui, 1 Coríntios 3, de 1 a 8, Hebreus 11, de 1 a 6, Apocalipse 7, 9 a 17, Apocalipse ainda 21, 1 a 8, e Apocalipse 22, 9. Do capítulo 21, versículo 7, nós tiramos aqui o nosso texto áudio. E nele está escrito: aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Para falarmos sobre Deus galardoador, é importante nós termos aqui em mente a dimensão do que é a galardão. Ainda um dia desses eu estava pregando aqui na igreja mesmo sobre a questão da herança. E fizemos ali uma distinção entre salvação e entre herança, não é? E galardão. Aqui pensamos que galardão, no que o dicionário nos traz, significa recompensa ou prêmio, normalmente por serviços prestados. E a Bíblia fala de um galardão nos céus que o crente receberá de acordo com seu trabalho aqui na terra. Jesus falou que os perseguidos deveriam se alegrar, porque grande era o galardão deles lá nos céus. Ou seja, Deus recompensa cada um de acordo com aquilo que ele fez. E Deus é justo e não ignora uma boa obra. E mesmo quando mais ninguém vê, não é? Deus está vendo e vai recompensar. É assim que a gente vê no capítulo 6 de Mateus. É importante perceber que galardão nada tem salvação. É muito clara e nós podemos perceber. Enquanto graça é imerecida, é dom de Deus, recebida pela fé, sem um valor monetário que pudesse ser visto ou dimensionado. Já o galardão, não. Esse é merecido, é o salário pelo serviço prestado. No galardão, o menor serviço é lembrado, a obrigação é reconhecida, o valor é considerado. O galardão depende totalmente do que faz, ou seja, do crente. Já a graça, não. Essa depende totalmente de Cristo, né? Outorgada por ele. O galardão olha para a fidelidade do crente. E a graça, não. Ela olha para a fidelidade de Deus. É ele quem a dá gratuitamente, não por mérito, para que ninguém se glorie, como Paulo próprio escreve. O galardão reconhece o mais simples serviço. Já a graça, ela ignora o melhor serviço. Não é o que fazemos para Deus, não é o que fazemos para o próximo, que vai nos dar direito à salvação, à graça manifesta de Deus. Não é? Mas sim, o galardão, sim. Esse olha para o que nós fazemos para o nosso serviço. 1 Coríntios 3, de 1 a 8, fala sobre a igreja, e uma igreja com muitas dificuldades. Uma igreja que tinha dificuldades de compreender o que era realmente a questão do próprio cristianismo. Eles viviam divididos, não é? E alguns diziam que pertencia a Apolo, e outros diziam que pertencia a Paulo, não é? E aí Paulo escreve aqui, ó, pois que é Apolo, que é Paulo, senão ministro dos quais vocês crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. E aí ele continua, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um, né, receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, né, junto ao Senhor. Assim a gente vai ver, na verdade,
que o galardoador ele faz a diferença entre as coisas. A carnalidade da igreja que nós acabamos de ver, ela sinalizava a sua imaturidade. E Paulo fica lamentando que não pôde aprofundar o seu ensino com aqueles irmãos, pois eles eram como bebês que ainda precisavam de leite. Eles não avançaram no processo de santificação, de crescimento e de aprofundamento. A velha natureza os dominava e os seus sentimentos de divisão e de disputa, né, eram iguais aos dos descrentes, assim o versículo 3 nos traz. A obra de Deus, a gente sabe que ela envolve pessoas diferentes, e o próprio Deus usa pessoas e permite às pessoas dons e habilidades diferentes. Então, não é Apolo, não é Paulo, e nem é fulano nem Beltrano. Não há estrelas no reino de Deus, somente membros com funções específicas, e é bom que a gente lembre-se disso também. Que o fundamento da igreja, segundo o que Paulo escreve, e nós lemos os últimos versículos, diz que o fundamento é Jesus Cristo, e não os líderes, nem Paulo, nem Apolo. É Deus, é o Deus, é Ele que é o Senhor e o fundamento. E é Ele que engalardou a sua igreja, com a sua igreja com muitas bênçãos, com bênçãos incontáveis. Ele é quem o faz. Por isso, é importante, eu acho que o próprio escritor colocou aqui Hebreus, para falar sobre o fundamento da fé, como razão para se, então, permanecer. E ele diz claramente isso, 1-6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, Então, aqui a gente vê essa fé como um parâmetro para o galardão, ou para galardoar. A fé, ela não é um sentimento religioso, uma força interior, né? Como crê o esoterismo. Mas ela é a capacidade de crer além das circunstâncias. A fé fundamenta a nossa relação com Deus. E por ela nós cremos que tudo veio a existir por ordem de Deus. E é pela fé que homens e mulheres experimentaram, como os versículos que nós lemos assim os disseram, experimentaram milagres e o extraordinário de Deus nas suas vidas. Ritos ou encontros, ou aquilo que o homem pode fazer. Fé movimenta o homem em direção a Deus. E ela se evidencia no dia a dia, no andar com esse próprio Deus. A fé agrada a Deus. Por isso ele diz que Deus recompensa os que o buscam, no versículo 6. E aqui, para nós notarmos, ele diz que aqueles que o buscam, e não aqueles que buscam recompensas. Porque essa recompensa de Deus, ela virá, sim, mas ela é vista também como fruto do nosso andar com Deus, porque o próprio andar com Deus nos faz viver em novidade de vida, né? Em prática daquilo que é novidade de vida. Uma vida plena, uma vida santa, uma vida diferente diante de Deus. Lá em Apocalipse 7, de 9 a 17, vai trazer para a gente algumas questões bastante interessantes também. O último livro da vida, da Bíblia, ele está repleto de palavras de esperança. Não é? Quando a gente olha para lá, a gente renova a nossa esperança. Ele mostra que não importa aquilo que aconteça, Deus estará sempre no controle de todas as coisas. E ele promete que o mal não durará para sempre, e descreve a maravilhosa recompensa que aguarda aqueles que creem em Jesus Cristo. Olhamos para lá e nos sentimos motivados a continuar. A convicção em um Deus galardoador ela é fundamental para não desaminarmos as nossas tribulações. A crença que ele não só faz cessar as aflições,
mas nos recompensará com venturas e honras. Isso enche-nos de esperança e também de força para continuar a caminhada. Isso nos enche de força e também de fé quando passamos pelas lutas aqui. A igreja a quem a carta foi dirigida era atribulada e passava por muitas tribulações. E o Apocalipse mostra também a igreja passando pela grande tribulação e muita perseguição. E isso por causa da sua fé. Saber que a salvação não apenas deu alívio, mas os premiou, é animador. Foi o fato de não desanimarem, de não abrirem mão da fé, da convicção, daquilo que Deus os chamara para viver e de viver plenamente essa vida. Né? Isso os fez renovar a sua fé e viver realmente, né? Olhando, sabendo daquilo do próximo capítulo que estava sendo preparado por Deus. Olhando para isso, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, assim: olha, eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem nem de longe serem comparados com a glória que em nós será revelada. Olhando para o futuro, né? Para tudo aquilo que estava lá na sua frente. É isso que o Apocalipse traz para nós. Né? Ele viu lá que valeu a pena atravessar tudo aquilo. E agora o céu se descortinava para recebê-los, para receber todos eles. Depois dessas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. E há um outro versículo aqui que diz assim, é bastante tão importante: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles, nem arderá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a nossa expectativa, aquilo que nós aguardamos do próprio Deus, de estar com Ele, de viver com o Senhor. Também em Apocalipse 21, de 1 a 5, ele vai trazer algo também tão interessante para todos nós, para vermos claramente isso. Diz lá: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É uma bênção pensarmos, então, naquilo que está aguardando para nós. É um texto que nos faz ver aqui o Deus galardoador em ação. Finalmente chegou o grande dia. A história da humanidade tem finalmente o seu desfecho. A igreja triunfou, todos os seus inimigos foram destruídos, e João escreve como todas as coisas se tornaram novas, com a graça de Deus, restaurando a ordem de todas as coisas. Não só a humanidade foi restaurada em Cristo, mas também a natureza. Tudo, literalmente, foi transformado. Tudo se fez novo, como as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 52 a 54. Nós podemos ver, então, aqui, vislumbrar aqui pelo texto: novos céus, nova terra, nova Jerusalém, nova relação com a noiva, nova relação com os homens, nova experiência de vida,
novas serão todas as coisas. E é isso que nós, enquanto povo de Deus, aguardamos, não é? Aquilo que o próprio Deus nos prometeu, e isso virá a nós. E um conselho final do Senhor para todos nós. Versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse. Olha, eis que eu venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Nós aguardamos o Senhor, né? Nós aguardamos o nosso Rei, e com ele a recompensa por tudo aquilo que nós, com tanto prazer, não é? Com tudo que nós podemos, com toda a nossa força, nós podemos fazer para o nosso Deus. Há, sim, uma recompensa para nós. A ideia de um Deus galardoador, ela encontra ressonância, então, no livro de Apocalipse. Nele é mencionada a palavra selo, e eu achei interessantíssimo isso. Apocalipse 9:4, que é um selo. O selo, como marca, é sobreposto a um documento e identificava ou protegia o seu conteúdo. E Deus colocou o seu próprio selo sobre os seus seguidores para identificá-los como sua propriedade. Ele mostra como nós somos valiosos para Deus, a ponto de nos separar e de nos colocar o selo como forma ou como sinal de separação. Nada poderá atingir nossas almas se nós somos selados por Deus, guardados nele. Os seguidores de Deus serão seguramente conduzidos a ele propriamente. E ninguém será omitido nem esquecido, porque já estamos selados. Isso fala da graça, do amor, da misericórdia. Já estamos predestinados para o céu, porque Deus nos resgatou e pela fé nós chegamos a ele e ele nos selou com seu Espírito e nós somos marcados, já estamos marcados e somos selados para aquele grande dia. Assim, movidos de gratidão, de alegria e até mesmo como algo identitário a nós, cada um deve fazer a obra de Deus da melhor maneira lhe for possível, pois Deus nos recompensará, e é isso que nós temos visto. Deus tem reservado galardão para nós. A recompensa não será pela quantidade de obras realizadas, mas sim pela qualidade de obras. Por isso, fazer a obra da melhor maneira possível, com a melhor dedicação, porque Deus faz uma avaliação qualitativa, olhando para todas as situações, as condições objetivas, as questões que estão nos circundando, aquilo que nos é possível. Deus conhece, Deus sabe, e Ele não olha apenas a obra, mas as condições, a forma, Ele olha. E Ele irá considerar as obras cujas motivações foram sinceras, verdadeiras diante dele. Porém, aqueles que, ao fazer algo para o Senhor, tocam trombetas ou têm a mania, né? Ou o engano de mostrarem-se, né? Aquilo que se diz como tocar trombeta, seja em oração, ou mostrar um tipo de religiosidade. O Senhor diz que eles já receberam o seu galardão aqui, então essas não serão obras galardoadas lá, porque já estão sendo olhadas aqui. Mas o conselho que vem a nós, o desejo que vem a nós, é que cada um de nós faça a obra do Senhor, para a glória do Senhor, né? Faça a obra do Senhor olhando para Ele, tentando agradá-lo, torná-lo conhecido e feliz. Olhando e com a sua obra, estampar no rosto de Deus um sorriso, pela forma como vivemos e como fazemos a sua obra aqui. João, na sua segunda carta, ele diz no versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. O inteiro galardão. Que o Senhor assim nos ajude. Que o Senhor nos faça, né, ver ou vivenciar aquilo que Ele tem já preparado para nós. Que a nossa vida seja, portanto, uma vida que agrade a Deus. Que nós possamos ver o Senhor como aquele que está ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, mas também nos orientando a fazermos o melhor que podemos. E que nós não percamos nunca o ânimo, né? Que nós não percamos nunca o desejo de estar na obra do Senhor e de fazer essa obra com o melhor que nós pudermos. Que Ele te ajude, que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele nos leve bem animados, né? A fazermos aquilo que está colocado aqui.
até o dia em que ele virá para nos buscar. Que ele te abençoe. Que ele abençoe sempre a nossa vida, guiados por ele, e a nossa vida ligada a ele sempre. Deus te abençoe ricamente. O Senhor nos guarde nele para sempre.